Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Hoje faremos a leitura da Haftará e Brit Hadashá da Parashá da semana, a Parashá Yitro. A Haftará se encontra no livro do profeta Isaías, todo o capítulo 6. Recitemos a Brahá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bimvim tovim veratzah bedivrehem hanemarim bemet. Baruch atah Adonai, aboher batorá uve Moshe avidó, uve Israel amor, vier haemet vehatzedik. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uziarro, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla de seu manto preenchia o templo. Serafim estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. E eles clamavam uns aos outros: mais santo que a maior santidade é Adonai Tsevaot. A terra inteira está repleta da sua glória. Os batentes da porta tremeram ao som do seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. Então eu disse: ai de mim, também estou condenado, pois eu, um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros, vi com meus olhos o rei, Adonai Tsevaot. Um dos serafim voou até mim com um carvão em brasa na mão, retirado do altar com uma tenaz. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: eis que isto tocou seus lábios. Sua iniquidade foi embora, seu pecado foi expiado. Então ouvi a voz de Adonai dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós? Respondi: estou aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: sim, vocês ouvem, mas não entendem. Com certeza veem, mas não chegam ao ponto principal. Faço o coração deste povo ficar lento como um gordo, ensurdeça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. Eu perguntei: até quando, Adonai? E ele respondeu: até que as cidades se tornem ruínas desabitadas, casas sem presença humana, e a terra seja completamente devastada. Até que Adonai leve o povo para longe e a terra torne-se uma vasta desolação. Se restar mesmo 1/10 do povo, ele será devorado novamente. Mas como o pistache ou o carvalho, dos quais o tronco permanece vivo depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim tzadik bechol hadorot, Israel haneman haomer veose, hamdaber kayem, shekol devarav emet vatzedik, neman atahu Adonai Eloheinu venemanim devarecha, vedavar echad mi devarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech neman verachaman atah. Baruch atah Adonai, Hael Haneman Bechol Devarav. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Deus fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, eterno nosso Deus, e fiéis são as tuas promessas, e nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Deus e Rei fiel e misericordioso. Bendito sejas tu, eterno, Deus que é fiel em todas as suas palavras. Amém. Os textos da Brit Hadashá estão temos vários textos. Mateus 5, do versículo 21 ao 30, Mateus 15, do versículo 1 ao 11, Mateus 19, do versículo 16 ao 30. Também em Marcos 7, do versículo 5 ao 15, Marcos 10, do versículo 17 ao 31, em Lucas 18, do versículo 18 ao 30, em Atos 6, do versículo 1 ao 7, Romanos 2, do versículo 17 ao 29, Romanos 7, do versículo 7 ao 12, Romanos 13, do versículo 8 ao 10, Efésios 6, do versículo 1 ao 3,
1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 14, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 2, Tito 1, do versículo 5 ao 9, Hebreus 12, do versículo 18 ao 29, Tiago 2, do versículo 8 a 13 e 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Recitemos Abrahá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bin hak meshihenu, goalenu, moshienu, kaporatenu, vadonenu, vet sifrei brit hadashah, leamenu lechol hamim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua be Yeshua Hamashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas tu, eterno, que concede salvação em Yeshua o Mashiach. Amém. Vamos ler o texto de Mateus 19, do versículo 16 ao 30. Os outros evangelhos geralmente tratam-se do mesmo assunto. Vamos ler Mateus. Um homem se aproximou de Yeshua e disse: Rabi, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Yeshua lhe disse: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça às mitzvot. O homem perguntou: Quais? E Yeshua disse: Não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: Tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Yeshua lhe disse: Se você for sério e quiser alcançar seu objetivo, vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá riquezas no céu. Então venha e me siga. Quando o jovem ouviu isso, afastou-se triste, porque era rico. Então Yeshua disse aos talmidim: Sim, eu lhes digo que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Além disso, eu lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Quando os talmidim ouviram isso, ficaram extremamente perplexos. Então, quem, eles perguntaram, pode ser salvo? Yeshua olhou para eles e disse: Humanamente é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Kefa respondeu: Veja, nós deixamos tudo para seguir você, então o que teremos? Yeshua lhes disse: Sim, eu lhes afirmo que no mundo regenerado, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quem tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Amém. Vamos ler também o trecho de Romanos 7, do versículo 7 ao 12. Portanto, o que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? Deus não o permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é a cobiça se a Torá não tivesse dito, não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois, à parte da Torá, o pecado está morto. Anteriormente, eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim trouxe, na verdade, morte, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e, por meio do mandamento, me matou. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Amém. O texto de Hebreus 12, do versículo 18 ao 29, diz assim: Vocês não chegaram ao monte palpável, ao fogo aceso, às trevas, à escuridão, nem ao remoinho, ao som do chofar,
e a voz com palavras tais que fizeram seus ouvintes implorar que nada mais lhes fosse comunicado, porque não conseguiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Mesmo que um animal toque no monte, ele deve ser apedrejado até a morte. A vista era tão aterradora que Moshe disse: "Estou tremendo de medo." Em vez disso, vocês chegaram ao Monte de Sião, isto é, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as miríades de anjos em assembleia festiva, a comunidade dos primogênitos, cujos nomes estão registrados no céu, ao juiz, que é Deus de todos, ao espírito dos justos que alcançaram seu objetivo, ao mediador de uma nova aliança, Yeshua, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Hevel. Cuidado para não rejeitarem aquele que fala. Se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, da parte de Deus, o que diremos a nosso respeito se nos desviarmos daquele que nos adverte desde o céu? Mesmo naquela época, sua voz abalou a terra. Agora, entretanto, ele fez esta promessa: mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. A expressão mais uma vez indica a remoção do que foi abalado, pelo fato de serem coisas criadas, de forma que o que não foi abalado permaneça. Portanto, por termos recebido um reino inabalável, sejamos agradecidos e ofereçamos a Deus um culto que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque, de fato, nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan et dvarcha hatanach vabrit hadashah lechol bnei Adam. Baruch atah Adonai, mevi et hagoel Yeshua leman shemo be'ahavá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Tanakh e a nova aliança a todos os seres humanos. Bendito sejas tu, eterno, que trouxeste o Redentor, Yeshua, em amor, por causa do teu nome. Amém. Está gostando do conteúdo do canal? Então curte, comente, compartilhe e se inscreva para que fique por dentro das novidades. Shabbat Shalom!